Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e estamos em plenitude com Joana de Ângeles, superando os desafios novamente. E hoje com um convidado querido e especial, que é o Fábio Dionísio. E nós estamos conversando aqui com ele sobre o tratamento espiritual, sobre a medicina espiritual. E ele vai dar continuidade no que ele começou no primeiro bloco, falando de materialização, né? Ou melhor, da desmaterialização de alguns órgãos, de algumas situações. Fábio, inúmeras pessoas que adoecem perdem a esperança da cura, pois quando a medicina terrena não pode mais fazer nada para ajudar, na maioria das vezes elas se desesperam. Como a medicina do além pode auxiliar a pessoa nesses casos? Em primeiro lugar, é importante falar que ninguém promete cura. Sim. Primeiro ponto, porque na verdade isso é uma decisão de Deus. E cada um tem motivo para se curar e tem motivos para não se curar. E não necessariamente são karmáticos, não, né? Porque no caso do câncer, por exemplo, ele na verdade o corpo físico é uma esponja que recebe as energias deletérias do perispírito. Então você na verdade está purificando, está limpando o teu perispírito. O corpo físico ele está padecendo, mas está limpando o corpo espiritual. Tanto que a espiritualidade fala, o que é melhor ter? Ter o perispírito em ordem ou o corpo físico em ordem? É melhor o corpo espiritual estar em ordem. Então as doenças, elas são necessárias muitas vezes para poder fazer essa higienização do corpo perispiritual, né? O perispírito, corpo espiritual. Com relação a essa história, não tem mais jeito, não é real. Nós tivemos muitos casos de cânceres, eu vou falar de câncer, mas existem muitas outras doenças. Outras doenças, Câncer terminal que a pessoa se curou. Recentemente, um rapaz, filho inclusive de uma tarefeira muito querida nossa, estava com câncer que deu metástase. A metástase se espalhou pelo corpo inteiro, inclusive no cérebro. Puxa vida. No cérebro. Em 8 meses, ele não tinha absolutamente mais nada. Gente, é uma benção. Ele fez, 5 meses de tratamento espiritual, 8 incluindo a parte médica, né? Sim. Mas ele fez 5 meses da parte espiritual. Eu lembro de ter visto o PET scan, né? Que o PET scan mostra todas aquelas... Ele marca tudo. Marca tudo, né? Parece Paris à noite, né? Quando você está com metástase... Iluminado. Quando você está com câncer, é um Paris à noite, né? E o PET scan logo em seguida, dando a alta, só mostrava atividade cerebral, que é normal, e tem algumas outras pequenas atividades do corpo que é normal, porque ele mede, na verdade, a atividade celular, né? Sim. Então tem algumas partes do corpo. Tinha mais nada. Esse era um caso de câncer incurável. Uma senhora que veio da Paraíba, jovem inclusive, e ela estava com câncer no cérebro. Câncer, eu não estou falando tumor benigno, estou falando câncer, né? E ela fez uma única sessão, fez os exames em São Paulo, porque ela aproveitou, veio para São Paulo para fazer os exames, e naquela semana não tinha mais nada. Ninguém conseguia entender por que aquilo tinha desaparecido, né? Por outro lado, tem aquele que chega com resfriado e sai com pneumonia. Sim, sim. Porque tudo depende de uma série de fatores. E não é questão de dizer kármico, hein? Porque isso é um problema que nós temos. Muita gente fala, não tem merecimento, é kármico. É o pensamento. É o pensamento. E não é verdade, não. Muitas vezes nós pedimos doenças para chamamento, para que a gente possa acordar para a parte espiritual, Sim. Que foi o meu caso, que me levou para o espiritismo. Foi exatamente para mim. Depois me disseram que era realmente um chamamento que eu tinha pedido para que eu acordasse num determinado período da minha vida. Tem doenças que são provocadas aqui mesmo, em função do nosso pensamento, nossas emoções, nossos sentimentos. Não tem nada a ver com kármico, e sim tem a ver da maneira como você leva a sua vida, né? Como é que você responde às situações da vida, né? Exatamente, né? Por exemplo, nós estamos vivendo um período extremamente negativo hoje, aqui no Brasil. Sim. Olha, o que aumentou de casos no Sheila foi incrível esse último ano, e a gravidade deles, e principalmente na área da depressão. O que isso é fruto?
fruto, na verdade, de a gente não conseguir lidar com as nossas emoções e sentimentos, né? O período é grave, é verdade, mas nós estamos agravando ainda mais o período através da nossa falta de controle. Porque a pessoa, ela deixa se envolver pelos desafios da vida ao invés de procurar solucioná-los, resolver, esclarecer. E tem coisa que você não pode resolver agora, então não adianta ficar se torturando, né? Então as pessoas ficam se torturando. Então, olha só, não tem solução agora? Não, só mais para frente? Então eu não vou me desgastar com isso. Eu vou procurar paz, eu sei que eu tenho aquela situação para resolver, mas vou resolver no momento certo. E procurar ter pensamentos positivos, equilíbrio, sabe? Tá completamente envolto em coisas boas, edificantes. E não é o que acontece, né? Então, as casas que fazem o tratamento espiritual, a gente sabe que fica ali completamente cheia. A nossa casa, ou seja, é uma casa que está lotada de pessoas realmente que vieram para o tratamento espiritual nessas últimas semanas, assim, sempre está cheio, mas um cheio lotado é outra coisa, né? Porque você vê que as pessoas estão perdendo, né, a fé, o encantamento da vida, né? E a gente fica triste de ver as pessoas se desencantarem, porque o encantamento, ele faz parte da vida, mas não é a ilusão. Se desiludir é ótimo, mas você pode ter o encantamento, né, de procurar sempre o lado bom, e não é isso que a gente sabe que as pessoas fazem, né? Até 2025, a depressão vai ser causa-morte número 1 no mundo. Como você vê isso diante o tratamento espiritual que vocês exercem no núcleo de Sheila? Dentro do tratamento espiritual, a gente está sempre pensando, a gente sempre enxerga, digamos assim, vai ter uma cirurgia, ou então eu vou tomar uma água fluidificada, ou então eu vou tomar um passe. Na realidade, os tratamentos são múltiplos. A oração faz parte do tratamento. A evangelização, aquelas palestras que acontecem durante os tratamentos, faz parte também do tratamento. A gente ficar falando o tempo todo, procura entender, procura estudar, procura saber como é que são as coisas, isso faz parte do tratamento, né? Então, boa parte desse tratamento, boa parte do que é realizado é uma tentativa de fazer com que a pessoa aprenda a andar com as próprias pernas, né? Perfeito. Nosso mentor, ele colocou muito claro, são 2 horas de evangelização. A evangelização é o evangelho mesmo, né? E independente de toda a música que nós temos, a gente recebe muitos grupos musicais, isso é muito importante para fazer a harmonização, manter a vibração na hora dos trabalhos, é extremamente importante. Eu diria que 50% a 70% do tempo tem música envolvida nesse trabalho. A musicoterapia, ela é fundamental, né? Porque ela afrouxa os laços e a própria música faz com que as células vibrem numa outra frequência e se tornem receptivas, né? Exatamente. Ao tratamento. Mas tem esse lado. Vamos acordar para uma realidade que as pessoas já não buscavam antes, mas agora buscam menos, que é tentar entender o motivo das coisas. Uma das grandes vantagens do Espiritismo é essa, ela te dá explicações. Primeiro lugar, nada é definitivo, tudo passa. Começa por aí. Perfeito. Segundo lugar, a gente aprende, e isso não é nem Espiritismo, né? Nós temos um Nosso Senhor Jesus Cristo nessa história. Ele está com leme, não adianta. Exatamente, o leme. Foi exatamente o termo que eu usei hoje de manhã. O leme nanal, né? E ele não é pouca coisa não, né? Ou seja, para quem tem Jesus Cristo cuidando desse orbe, desse planeta, um espírito que há 5 bilhões de anos atrás ele recebeu a incumbência de fazer com que esse planeta viesse à luz e colocar uma humanidade terrestre inteira, e ainda ele promete que vai levar todo mundo para o aprisco,
Ou seja, ele coloca uma promessa, nenhuma ovelha vai se perder. Ninguém vai ficar à deriva. Ninguém vai ficar à deriva. Então, se a gente começa a perceber isso, volta essa questão da fé, volta a questão do otimismo. Entender que esse período que nós passamos é um período previsto, já estava previsto, já foi anunciado muitas vezes, e que é o momento do nosso testemunho, que é o momento de a gente perseverar, que é o momento de a gente mais se voltar para o lado espiritual, aos verdadeiros valores da vida, né? Mas isso precisa se instruir, né? Por isso que o Espírito de Verdade disse, primeiro ensinamento, amai-vos, segundo ensinamento, instruí-vos. Perfeito. Porque a partir do momento que você compreende, você crê. Que, aliás, é uma frase de Santo Agostinho, que ele não conseguia, ele percebeu que para alguém ter fé, tem que entender naquilo que se crê. E ele fala para Evídio, o grande amigo dele, né, no Da Religião, que é um livro, ele diz o seguinte, da verdadeira religião, é importante entender no que se crer, para poder se crer e compreender. Realmente ele é muito especial, né? Agora, qual é a ligação, o link que ele faz entre a fé e a razão? Boa. Essa é boa. Essa é uma discussão filosófica desde que existe a filosofia, né? Na realidade, para ele, tudo isso começou nele, eu não sei se foi esse o grande motivo, mas um dos grandes motivos dele é que quando ele quis consolidar o cristianismo, ele queria que, na realidade, os pagãos aceitassem, e ele queria que os romanos aceitassem. A igreja queria naquela época. E o que ele percebeu? Como é que eu vou fazer com que um pagão, ou um romano que era pagão, possa compreender a minha fé, que é baseada em dogmas, sem conseguir entender pela razão? Aquele era um mundo que vivia ainda sob a influência enorme de Platão. O platonismo era a filosofia da época. Apesar de Platão ter vivido 4 séculos antes de Cristo, todo o platonismo durou, e durou muito mais tempo que isso. Depois vieram os neoplatonistas. A época de Santo Agostinho é a época dos neoplatonistas. Sim. Mas os neoplatonistas tinham feito o quê? O neoplatonismo, principalmente na figura de Plotino, ele tinha colocado Deus na equação de Platão. Se você olhar a filosofia neoplatônica, é toda a filosofia de Platão, né, na qual se adiciona a figura de Deus. E como Deus, na realidade, interagia e todo esse processo criativo, todo o processo da criação. Então ele falou assim, bom, eu vou ter que encontrar uma maneira de explicar pela razão uma fé que é dogmática. Porque senão os romanos não vão aceitar. Com certeza. Os pagãos não vão aceitar. E ele buscou exatamente isso. Procurou em Platão, encontrou, mas depois ele encontrou muito mais no neoplatonismo. Ele foi seguidor de Plotino, do neoplatonismo de Milão, né? E começou a explicar com a razão a questão da fé. Mas ele sabia que ele não podia explicar tudo. Tanto que ele dizia que ele tinha que dar o suficiente de explicação para fazer com que as pessoas se interessassem pela fé cristã, principalmente a dele, que era católica, porque tinham muitos cristianismos na época, né? Eram várias seitas cristãs. Ele tinha escolhido o catolicismo. E por isso que ele buscou conjuminar, ele buscou ligar a razão com a fé, para poder justamente fazer com que ela fosse aceita por esses povos que tinham muito mais do que um Deus, como os pagãos. Falando do seu último livro, que fala da influenciação, até que ponto um irmão totalmente dedicado ao mal tem o poder de influenciar? E até onde podemos nos libertar dessa influenciação sozinhos? A influenciação, ela é muito complicada, mas nós temos condições, sim, de lidar com ela. Eu vou falar da diferença entre influenciação e obsessão. A obsessão tem um fator chamado culpa, que faz com que você não consiga se libertar do obsessor, porque você, na verdade, sabe, e isso te liga ao obsessor.
Na influenciação, não. Na influenciação, você está à disposição de alguém que está procurando te manipular, né? Se você percebe isso, se você lida com isso, você tem condições perfeitas, é uma questão racional, eu diria, né, de você lidar com a influenciação. A dificuldade dela é nós sabermos da existência dessa influenciação, né? Paulo diz que nós somos cercados por uma multidão de testemunhas, e é verdade. São 30 bilhões de espíritos aqui na humanidade terrestre, só 7 estão encarnados, né? Sim. Os outros 23 não estão em nosso lar. Não. E nem Alvorada Nova, certo? Jeito nenhum. A maioria está aqui. Aqui mesmo. A minha aqui. E o que é que eles querem? Eles querem, na verdade, dar continuidade às coisas que eles gostam. Então, eles procuram, através de nós, né, conseguir os prazeres que eles tinham, que eles querem. Eles têm muita inveja do fato de a gente estar encarnado e eles não. Muitas vezes inveja porque nós estamos numa situação melhor do que eles estavam. Sim. E estamos numa situação melhor do que eles estão. Então, eles procuram realmente nos manipular, procuram nivelar tudo por baixo, por exemplo, né? Muitos deles sabem e sentem muita inveja, muito despeito pelo fato de que as pessoas podem estar numa situação até espiritual melhor. Eles querem nivelar tudo por baixo. No caso, por exemplo, dos grupos que são trevosos, do umbral, das trevas, é porque eles, na verdade, já sabem que eles vão ser deslocados para o mundo primitivo, mas eles querem levar o máximo possível de gente com eles, né? E eles têm, inclusive, raiva, e eles procuram nos influenciar negativamente. É o que está acontecendo no Brasil exatamente nesse momento. Exatamente nesse momento. Nós temos a espiritualidade nos pedindo todos os dias para que a gente faça oração, para que a gente projete luz, para que a gente auxilie a espiritualidade do bem, que está procurando reverter essa falta de fé, essa descrença, esse desânimo do povo brasileiro, né? Tudo se perdeu no meio de uma corrupção muito grande. Tudo se perdeu numa corrupção. E o que estão fazendo os outros elementos, os que estão voltados ao mal? Estão fazendo exatamente tudo o contrário. Eles ficam buzinando no nosso ouvido: não, realmente, olha, isso aqui não tem mais jeito, você vai perder teu emprego, você não, isso aqui não tem mais chance. Tá vendo o que eles estão fazendo? E porque corrupção, ela não é algo que foi implantada agora. Agora ela foi colocada como todo mundo pode, então olha só, é legal, né? Algo legal. Mas a gente sabe que a corrupção existe desde da época do reinado, né? Então a gente sabe que é algo para mudar agora. Tem uma mensagem de Eurípides, eu não sei se é verdade ou não, mas é muito própria. Nós estamos numa fase que nós temos que acabar com o colonialismo aqui no Brasil. Sim. E é o que está acontecendo ainda. Colonialismo. Pessoas que querem se apoderar de coisas que não são deles. É só o poder. Nós chegamos mais uma vez ao final do nosso programa. Tá gostoso esse bate-papo, né? Mas a gente vai ter mais. Olha só, convido você a deixar uma mensagem aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes e convidando você a adquirir esse livro que realmente vai ser muito interessante a leitura dele, o estudo dele. A sua mensagem final. Eu faria uma pergunta, deixaria uma reflexão. Nós acreditamos realmente em um Deus que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente amoroso ou não? E nós acreditamos que nós temos nosso Senhor Jesus Cristo no leme dessa nau? E se Ele está no leme dessa nau, nós temos que ter realmente medo? Nós vamos realmente para o porto. Nós somos marinheiros dentro desse navio. Agora, podemos estar ajudando o nosso Senhor Jesus Cristo a Ele levar direito essa nau até o porto, porque Ele vai levar. Ou podemos estar atrapalhando. Que posição nós vamos ter nessa história toda? Fábio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela participação, pelas palavras dentro do nosso programa. Agradecemos muito, você é muito bem-vindo aqui. E aqui estamos mais uma vez no final do nosso programa, onde aqui dos nossos estúdios deixamos um beijinho cor-de-rosa para você, para ter uma semana cheia de amor, cheia de alegria e muitas reflexões. Vamos nos unir
para melhorar esse planeta, porque estamos fazendo a transição. Então, devemos procurar fazer uma transição em paz.